teu pé no lugar que você está, porque você participou dos louvores, ouviu cada louvor atentamente. Então agora vamos ouvir também a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor está sendo ministrada, é Deus falando conosco. Deus está usando um profeta. E você que veio aqui querendo ouvir uma resposta, uma palavra do Senhor, a resposta está na boca do profeta, que é o preletor dessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, louvamos e agradecemos o teu santo nome, adoramos a ti como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. Pai, entregamos as tuas mãos nessa noite, meu Pai, a nossa preletora, nossa irmã Holanda. Senhor, eu te peço, Senhor, neste momento, as misericórdias do Senhor sobre a tua igreja amada, Senhor, que tu vem usar a tua filha para falar com a tua igreja, Senhor, que tu vem trazer respostas nessa noite, meu Pai, que nós estamos aguardando somente de ti. Fala conosco, que teu Espírito Santo, meu Pai, possa usar a tua filha de uma forma toda especial, enquanto ela ministra a palavra, Senhor. Que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha fazer milagres extraordinários, meu Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a igreja de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes porque que noite, que culto, que presença, que glória. Quem está esperando para sentir está perdendo tempo. Aleluia. Aleluia. Impossível a gente estar num ambiente como esse e ainda está esperando para sentir. Porque o Senhor está aqui e nós sabemos. Ninguém vai poder dizer como Jacó disse: o Senhor estava ali e eu não sabia. Porque o Senhor está aqui, nós estamos sentindo. Na presença desse Deus eu estremeço, as minhas pernas tremem. Aleluia. O corpo eu fico extasiada com essa presença. E eu não consigo reter meu choro. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Logo após, nós leremos alguns versículos em 1 Samuel capítulo 25. Glória a Jesus. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. 1 Samuel, capítulo de número 25. A igreja me ajuda a fazer essa leitura? Eu leio 1, você me responde com 10. Aí você lê, aleluia, eu leio 11, nós vamos nessa trocadilha até onde eu falar amém. Pode ser? Glória a Jesus. 1 Samuel 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Versículo 10, igreja.
e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde eles vêm? Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele quando estávamos no campo. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem eu possa falar. 18, igreja. Amém. Mantenha a Bíblia aberta. Mantenha a Bíblia aberta. Eu vou contar de 1 até 3 e toda a igreja vai repetir o versículo de número 18. Amém? 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Sente-se adorando, glorificando, rendendo louvores, dando glória, enaltecendo, enobrecendo esse Deus que está presente aqui neste lugar. Eu conheço, aleluia, nós, igreja do Senhor, conhecemos os verdadeiros adoradores. É na hora da palavra, né, irmãos? Aleluia. É na hora da palavra que os verdadeiros se manifestam. Então agora é o momento de você ajudar o pregador a pregar. Aleluia. Ajude a profetisa a profetizar, dando glória a Deus, falando em mistério. Aleluia. Continue compenetrado, sabendo de uma coisa: o meu e o seu adversário fará de tudo para roubar a sua atenção neste ambiente. Mas não ceda à pressão do adversário, porque o nosso Deus está aqui e Ele faz tudo o que Ele apraz. Eu adoro ao Senhor porque Ele está presente. Tem cuidado dessas mulheres, né? 65 anos de puro cuidado e puro mimo. Tem dado voz, tem abençoado, tem prosperado nos ensaios dessas mulheres. Prova disso é que hoje ocorreu tudo maravilhosamente. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. Louvo ao Senhor pelo pastor da igreja. Louvo ao Senhor porque o Senhor, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima carros de fogo. Ele faz Satanás aquietar, reconhecer que Ele é Deus. Eu adoro o nome do Senhor porque enquanto nós estamos aqui, Ele está trabalhando por nós lá fora. Ele está visitando o nosso ente querido. Ele está jogando por terra todo o laço, o embaraço que o adversário tentou, maquinou, projetou para que acontecesse
esse não acontecerá, e por isso eu engrandeço esse Deus. Eu ainda engrandeço esse Deus, porque há uma áurea de glória que foi derramado. Quantas heroínas da fé, aleluia, adorou ao Senhor, e essa áurea ainda está presente aqui no nosso meio. Ah, quem dera que nós estivéssemos todos na mesma ligação, que quem ainda não explodiu em rajadas de língua estranha teria explodido. Ah, quem dera que hoje, no momento da adoração dessas mulheres, aquele que estivesse enfermo tivesse tomado posse, o câncer teria sido expelido e a coluna teria endireitado. Ah, quem dera que no momento que essas mulheres louvaram, a glória de Deus estava presente, e que nós que estamos aqui tivéssemos ficado totalmente atentos, porque a voz de Deus ecoou e uma explosão aconteceu. Alguns captaram, outros não. Ah, quem dera, que nós ligássemos a nossa mente unicamente no céu, porque a porta está aberta, aleluia, as portas escancaradas, e quem tem, aleluia, está entendendo que ele tem mais para entregar, e quem não tem já começou a receber, porque quem dera, fica ligado aí, porque essa é um divisor de água na sua história. A sua família vai ser transformada, visitada, inundada pela glória de Deus. Fica ligado aí, sabe por quê? O Senhor, Ele já efetuou um milagre aqui neste lugar, e quando você chegar lá, o sinal já foi dado. Aleluia! Quem recebe, recebe, e quem não recebe, começa a sentir, porque Ele está presente aqui neste lugar. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é alimento, ela é sustento. E Paulo, aos Filipenses 4, versículo de número 6, ele fala sobre ansiedade. E quando nós que gostamos um pouquinho de estudar sobre seres humanos, a gente fica antenado ao que está acontecendo no meio social. O meu telefone tocou no ano de 2024, em meados do mês de março, e aí o meu telefone, no toque que eu recebi, era alguém do outro lado, aleluia, na Europa, querendo falar comigo. Essa pessoa tinha tido uma crise, aleluia, num alto pico de ansiedade. E no pico da ansiedade, pastora Vera, ela tomou um vidrinho de remédio, mais de 40 comprimidos, e ela foi levada desmaiada para o hospital. Chegando lá no hospital, fizeram uma lavagem nela, deixou ela alguns dias ali internado, recuperando, e levou ela para casa. Cerca de 2 dias aproximadamente, voltou com ela para casa. Ela não estava ainda bem, aleluia, mas ela começou a falar pesado. E quando perguntaram para ela, o que você, aleluia, você quer falar com alguém? Ela não conseguia falar direito, mas ela lembrou do meu nome e pediu para ligar para mim, e ali eu atendi o telefone. Naquele momento que eu atendi o telefone, eu fiquei, aleluia, estarrecida, muito preocupada. Ela não conseguia falar direito, e ela falava: eu preciso que você venha, eu não tenho como ir, não tenho como pagar a sua passagem, eu estou no fundo do poço, e neste fundo do poço
você. Eu preciso que você venha para me ajudar, aleluia, a vencer umas tempestades que eu tenho vivido. Amados, atravessei a fronteira. No final do mês de maio, cheguei ali em Portugal e comecei a cuidar dessa pessoa. Ela já estava bem estruturada, estava voltando, aleluia, tinha voltado a trabalhar, e trabalho para lá e trabalho para cá. E aí começamos, né, aleluia, os cuidados da parte do Senhor, orando, jejuando, conversando. E no meio de muitas conversas, eu percebia que havia momento que ela travava a mão, havia momento que ela rangia os dentes, e aí ela falou: eu preciso de um descanso. E eu preparei para você chegando aqui, a gente ir para a Espanha, passar uns 4 dias lá na Espanha, para eu poder descansar. Atravessamos de novo a fronteira, fomos para a Espanha, e lá na Espanha, hospedado no hostel, no mesmo quarto, aleluia, aquela mulher, ela, aleluia, de quase 40 anos, pela madrugada, quase no horário que eu gosto de orar, eu comecei a ouvir uns rangidos de dente. Era o dente dela, um esfregando no outro, e ela contorcia, aleluia, na cama, como se tivesse, aleluia, pegado, perdido alguma coisa e querendo pegar alguma coisa. Era uma crise no pico da ansiedade. E ali, aleluia, eu pulei assim de a lâmpada e comecei uma guerra. E ela começou a desfalecer, o olho dela não abria, a boca dela só rendia os dentes. E eu comecei, aleluia, a expulsar e batalhar pela alma dela. E eu falava: Senhor, o Senhor não permitiu eu vir para este país, o Senhor não permitiu eu sair de Portugal para chegar aqui na Espanha e perder a vida da minha amiga. Papai, faça ela voltar dessa crise. O Senhor é melhor do que Freud, porque Freud, irmãos, ele vai dizer, aleluia, que a cura das doenças psicossomáticas, elas vêm pela livre associação. Se tem algum psicólogo aqui, você vai, aleluia, afirmar o que eu estou falando. Se tem algum psicanalista aqui, você vai confirmar o que eu estou falando. A livre associação nada mais é do que a cura pela fala. Aleluia. Quando Freud descobriu isso no século XVIII, isso já estava escrito nos anais da história bíblica, muitos anos, porque lembra do jardim do Éden, lembra de Adão e Eva, toda virada, Deus descia, toda virada do dia, Deus descia para conversar com Adão. Deus descia porque sabia que Adão, ele tinha uma necessidade, e a necessidade que Adão tinha é de conversar com seu Senhor. Amados, aleluia, estamos vivendo uma época de doenças psicossomáticas tomando conta da maioria dos crentes. É aflição, é crise de aflição, é crise de ansiedade, é crise de depressão. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos perdendo muito tempo com as redes sociais e, aleluia, não estamos ganhando tempo em falar com Deus. E quem não fala com Deus, fala com psicanalista. E quem não fala com Deus, precisa de falar com psicólogo. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que quando Deus descia, falava com Adão, Adão ficava feliz. E aí Deus só descia na virada do dia, do outro dia. Precisamos de falar um pouco mais com Deus. O Senhor restaurou a saúde daquela mulher. Voltamos para Portugal e passei ali com ela 30 dias. No final de 30 dias, aleluia, quando eu retornei, a crise de ansiedade dela de 100% tinha caído para 10%, e Deus já estava, aleluia, tomando conta do ser dela novamente. Nesta noite eu vim aqui como mulher de Deus dizer para você: se entregue para Deus, não se entregue aos problemas, não ache que Deus está te provando demais, porque Deus não prova ninguém para perder. Aleluia, Deus está te provando é para ter você mais perto dele. Deus está permitindo a tribulação é para, aleluia, forjar o nosso caráter e para estreitear os laços do
pessoas para se relacionar. E às vezes nós nos relacionamos com o nosso marido, nos relacionamos com os nossos filhos, nos relacionamos com a rede de amigos e perdemos 24 horas do dia e não falamos com Deus um minuto sequer. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, eu tiro o chapéu para esta mulher. A Bíblia vai contar a história, aleluia, deste livro que foi escrito cerca do século 10 a.C. e que tem como tema central o reino teocrático, o reino sobre a direção de Deus, sobre os cuidados de Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aqui de Davi, aleluia, ele está passando por um processo. Davi e todo Israel e Judá está passando pelo processo do luto, porque o maior profeta da época, por nome de Samuel, ele morreu. Davi agora ele desce para Maom, e quando ele chega lá em Maom, que é uma terra árida, que é uma terra montanhosa, ele chega nessa terra e ele está fugindo também da ira de Saul, vivendo o luto. Davi foge para Maom, e lá em Maom a Bíblia vai dizer para nós que Davi está lá com cerca de 600 homens endividados que andavam com Davi. Eram homens prontos para a guerra, eram homens que, se você falasse com ele, arranca da espada, eles arrancavam e davam na cabeça e na quinta costela. Tinha homens de Davi que lutava tanto com a espada que às vezes a espada ficava segura na sua mão, ele tentava soltar e a espada não soltava. Tinha, aleluia, homens de Davi que corria tanto e de maneira tão rápida que, aleluia, para acompanhar esses homens tinha que andar, aleluia, num reflexo muito rápido. Eram homens de guerra. Davi está vivendo luto lá no deserto, e agora, aleluia, Davi, ele está passando por um processo de provação. Davi está passando por um processo, aleluia, que a tribulação chega, porque, aleluia, todos nós viveremos o dia no tempo da noite, e quando a noite chega, aleluia, às vezes falta alguma coisa. Davi agora com os seus homens no deserto de Maom, eles agora sentem a necessidade para algo de comer, e Davi, aleluia, ele sabe que na casa de um homem chamado Nabal estava em tosquia. A casa de Nabal estava vivendo um momento de muita fartura, e Davi vai lembrar dos bens que ele fez a todos os homens de Nabal quando eles estavam no deserto de Maom. Ele não permitiu que esses homens fossem roubados, ele não permitiu que estes homens fossem, aleluia, saqueados. Ele servia de muro, ele e os homens dele serviam de muro ao redor destes homens de, aleluia, de Nabal. A Bíblia diz agora que na lembrança do seu coração, Davi prepara 10 homens e manda na casa de Nabal para pedir para Nabal que Nabal ouvisse o que dizia o seu servo Davi. Ele estava precisando de providências para alimentar os seus homens lá no deserto, e, aleluia, 10 jovens sobe e vai lá na casa de Nabal, e quando eles chegam lá na casa de Nabal, Nabal ouve eles falarem, e quando eles acabam de dar o recado de Davi, a Bíblia vai dizer que Nabal ele se lança contra aqueles 10 jovens, e ele vai colocar até o pai de Davi na dança, porque tem pessoas que é assim, quando a coisa aperta, ele começa a jogar conversa fora. Aí Nabal agora vai dizer quem é Davi e quem é o filho de Jessé. Sabia quem era, irmão, mas não queria dar honra. É tão bom a gente ver uma mulher honrando a outra. É tão bom a gente ver essa comunhão estabelecida no nosso meio, né? Pena que não é assim todo o tempo todo. Pena que às vezes algumas falam, não é eu que estou na frente, eu não vou no ensaio hoje.
Não sou eu que estou na frente, então, aleluia, eu não vou na oração hoje. Você precisa de saber de uma coisa: o que nós plantamos, nós também colhemos. Quer ser, aleluia, uma excelente regente, aceite ser regida. Quer ser uma excelente, aleluia, soladora, aceite ver a sua irmã solando o hino e glorifique o nome do Senhor, porque amanhã pode ser você. E quando Nabal se lança contra aqueles 10 jovens, eu acredito que eles saem cabisbaixos, desesperados, porque sabia que a provisão lá no deserto estava acabando. Eles descem e eles vão falar para Davi: olha, Davi, nós fomos lá em Nabal, ele falou assim, 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 e disse mais: quem é o filho de Jessé? Quando cutucou o pai de Davi, Davi se colocou em prontidão de guerra. Porque uma coisa, irmãos, é falar da gente, outra é falar da família da gente. Aleluia, na hora a gente já fica igual Maurício Cartier, não fala não. Pode ser feio, mas é meu. Pode não ter dinheiro, mas é meu parente. Pode, aleluia, ser todo corpo, irmãos, mas não importa. Foi naquela família que Deus te plantou para você honrar. Foi naquela família que Deus te plantou para você glorificar a Deus e falar: subiremos juntos no arrebatamento. Davi, ele fala: 400 homens comigo, cinge a espada. Pode cingir a espada, afia mais, porque nós vamos subir contra a casa de Nabal. E não vai ficar até amanhecer o dia nenhum menino sequer, nenhum menino vai restar da casa deste homem. 200 fica com a bagagem e 400 só comigo. Irmãos, é necessário saber estratégias de guerra. Sabe por que o povo de Deus não ganha a peleja no tempo solícito? Sabe por quê? Porque no tempo que é para ele falar, ele já falou, foi há muito tempo. Aí ele já entregou toda a estratégia na mão do diabo. Aí o adversário falou: ele falou isso, falou aquilo, eu juntei isso aqui, juntei aquilo lá, que não era para ter juntado. Então, aleluia, Davi monta uma estratégia. Não podemos deixar as bagagens desguarnecidas. Elas vão ficar e fica com elas 200, porque 200 homens meus, eles fazem uma guerra contra o exército. Agora 400 só comigo. Irmãos, quando Davi fala isso, os 400 eu até vejo, sabe, colocando em posição de soldado e falando, batendo continência e falando: estamos aqui, Davi. Agora Davi começa a subir pelas encostas do Carmelo. Só que um dos moços da casa de Nabal, ele ouviu tudo que aconteceu. Aí sabe o que ele faz? Ele corre para sua senhora, porque, irmãos, a gente sabe quem é de palavra e quem não é. A gente sabe quem compra e paga, e a gente sabe quem não compra, quem compra e não paga. A gente sabe quem tem a língua na boca e quem tem a língua fora da boca. A gente sabe quem ora e a gente sabe quem não ora. A gente sabe quem é do fogo e a gente sabe quem é do fogo estranho. Aleluia. Os meninos de Davi desceram, os 10 jovens de Davi descem. Eu já vejo esse jovem desesperado dentro da casa de Nabal, já procurando a sua senhora. Onde está minha senhora? Porque, irmãos, Nabal, o nome Nabal, ele significa, na tradução hebraica, ele significa sem juízo, homem de Belial. Nas 7 camadas do hebraico você vai encontrar vertentes para o nome Nabal, que você fica assim: sangue de Jesus tem poder. O nome Abigail significa Deus ou meu pai é alegria. Irmãos, viver uma vida com um nome desse era para a mulher ter uma crise de ansiedade
tinha de tudo para estar dando uma crise de ansiedade, travando os pensamentos, rangendo o dente no outro e falando: eu não consigo romper com este homem. Mas Abigail falava: o meu pai é alegria, e eu não deixo me afetar pelo exterior. Não deixa se abater, mulher, por aquilo que está vindo lá de fora. Deus te deu estrutura para vencer essa guerra dentro da sua casa. Deus te deu estrutura para você vencer esta peleja na empresa que você trabalha. Deus te deu estrutura para você, aleluia, honrar Deus dentro da faculdade que você está estudando. Honre o nome do Senhor. Não deixe se afetar. Eu chegava em sala de aula, e quando estávamos fazendo os estudos em grupo, eu ia um tempinho que eu ia no banheiro rapidinho. Quando eu voltava, a equipe que estava fazendo o estudo em grupo, eles olhavam para o outro e falavam: pode sair que está chegando, estilo assim. E eu vinha lá no início da sala andando copiosamente até chegar sobre eles, e eles teclando rápido o computador e tal, e correndo. Quando eu chegava lá, eles tinham saído de site pornô dentro da universidade. Mas a minha, aleluia, a minha presença ofuscava aquilo que não brilhava, porque eles não brilhavam. A menina mais perversa da sala, Deus colocou ela para andar do meu lado. Ela não andava com roupa, irmão, ela andava seminua. Eram uns negócios cobrindo aqui a parte de cima e uns cotó de um shortinho bem pequenininho mostrando tudo. E eu saía para o recreio, às vezes tinha dinheiro para comer um lanchinho, eu saía, ela saía atrás, ou ela falava, ela me chamava, tinha uma pedido que ela me chamava, eu não vou nem repetir. Ela falava: vamos lá, eu vou pagar para você. Eu falava: vamos lá comer que eu estou com fome. Irmãos, nunca mudei as minhas vestes para agradar a minha turma. A professora de inglês, ela me reprovou. Eu falei: eu passo na segunda prova com nota máxima, porque o Senhor, Ele é bom e a misericórdia dele é para sempre. Ela me perseguiu. E aí, irmãos, aleluia, quando acabou a faculdade, passaram 4 anos, eu andei, aleluia, trabalhando numa empresa, e aquela jovem, ela me procurando, disse que ela me procurava nas redes sociais. Na época tinha o tal do Orkut, aleluia, que a gente nem ouve falar mais disso. E ela, aleluia, me procurando, me encontrou. Passaram-se para o ano 2010 e ela começou, aleluia, a entrar em contato comigo. Ela falou: eu tenho muita vontade de ver, mas já que não é possível, porque eu vejo você indo e vindo, eu sigo os seus passos. Eu quero que você saiba que hoje eu sou uma mulher de Deus. Aleluia. Nunca critiquei, nunca falei mal no short dela, mas eu falava que Jesus salva, Jesus Ele transforma, e Jesus Ele liberta. Nunca falei com eles: eu sei no que vocês estão olhando aí no computador, quando vocês ficam tudo alvoroçado, quando eu estou entrando sala dentro, eu sei quando vocês, aleluia, falam: busca para nós lá um livro, eu sei que vocês estão pedindo para eu ir, porque vocês estão fazendo para nós. Eu sabia que vocês nunca falei. Hoje, para a glória de Deus, ela é ungida, a pastora trabalha na serra, porque o nosso Senhor, Ele salva, o nosso Senhor, Ele é poderoso, e nós não podemos deixar nos afetar por aquilo que está de fora. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus te chamou para ser referência, Deus não te chamou para sofrer influência, Deus te chamou para você influenciar aqueles que te perseguem hoje. Eles serão os mantenedores daquilo que o Senhor tem obra na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que o jovem encontra com Abigail e ele vai dizer: eu vi. Para nós, o mal está determinado.
Porque Davi mandou 10 jovens, 10, para pedir o nosso amo socorro. E o nosso homem se lançou contra eles. Você sabe que o nosso homem, ele é um filho, o servo, falando do seu senhor. Você sabe que o nosso homem, ele é um filho de Belial, que não ouve a ninguém que quer falar com ele. O mal já está determinado, eu vejo o que você vai fazer. Quando ele fala isso, irmãos, eu vejo Abigail, uma mulher que era para estar frustrada, para estar com crise de aflição, com crise de angústia, com crise, aleluia, de depressão. Eu vejo Abigail mexendo, trocando os panos e se apressando. A Bíblia vai dizer, no versículo 18 do capítulo 25 de 1 Samuel, então Abigail se apressou. Apressar é acelerar o ritmo, aleluia, é se mover, aleluia, de maneira ágil, porque quem está vendo que o mal vai acontecer, ele não pode ficar olhando para o tempo com cara de ué, está vendo que o mal está chegando, já desce logo na oração, já fecha com Jeová logo, porque ele vai fazer o impossível acontecer na sua casa. Abigail se move rápido, e ela começa, irmãos, aleluia, a comando e a comandar a sua casa. E ela, aleluia, se apressou e tomou 200 pães. Meu Deus! Aleluia! Eu vejo essa mulher aqui debaixo de uma revelação, sabe? Abigail aqui, irmãos, ela não dá para conversa. Abigail aqui não dá para turminha. Abigail aqui não dá para curtida no WhatsApp ou curtida no Instagram. Abigail aqui, ela está com propriedade de causa e está com a mão de Deus sobre ela e a revelação descendo. Ela vai pegar logo aquilo que tem poder para apaziguar a guerra. Porque se você não sabe, a palavra pão no hebraico, ela é rei. Os bons de hebraico sabem que a palavra pão no hebraico, ela é rei. E lá, aleluia, no meio dos judeus, na refeição do café da manhã, almoço, jantar, eles usam, aleluia, todo aquela parte ali, aleluia, eles usam o pão para, aleluia, que não é o mesmo formato nosso, mas é pão nas suas principais refeições. E porque o pão, ele tem poder para apaziguar a guerra. Abigail pega o rei, ela pega 200 reis. Eu quero que você entenda, irmãos, as guerras que aconteciam naquela época e hoje não mudou, aleluia, eram guerras de, aleluia, para mostrar, primeiro ponto, para mostrar quem era o Deus maior, aleluia. Por isso que lá no Egito Deus mandou 10 pragas para desbancar os deuses da terra do Egito. Cada praga Deus estava falando, eu sou maior que o seu Deus, aleluia. E agora aqui, aleluia, eu vejo mais uma vez estabelecida o primeiro ponto da guerra é para provar quem é o Deus maior. O segundo ponto de guerra é para, aleluia, possuir território, porque quem tem maior território geográfico tem poder para plantar mais e aí cultivar pão, para não ter, aleluia, não ser pego em emboscada em tempos de, aleluia, de aflição. A Bíblia diz agora que essa mulher, debaixo da revelação, ela pega 200 pães. Com esses 200 pães, ela está falando, eu vou, aleluia, desfazer uma guerra. Só que não para por aí. Ela vai pegar 2 odres de vinho. Vinho simboliza, é símbolo da alegria. Quando a gente fala de vinho, a gente já lembra logo do Espírito Santo tomando o povo, como tomou algumas mulheres aqui que rodaram no poder na hora da adoração. Ela pega 2 odres de vinho que simboliza alegria. Ela pega 5 ovelhas. Ovelhas fala de pureza. Pureza e também fala de dependência. A ovelha é pura, mas ela também é dependente. Ela não faz as coisas longe da anuência do seu pastor, porque ela é obediente. Seja
encher linguiça no altar, irmão. O altar não foi feito para encher linguiça, é para pregar a palavra, a gente dar glória a Deus, caminhar, ir para casa depois cheio da palavra. E a palavra, irmãos, ela nos confronta e ela vai nos, aleluia, nos moldando, né? É a palavra. A Abigail está falando, eu estou querendo é coisa grande, eu estou indo é com propósito. Depois que ela pega 5 medidas de, aleluia, de trigo, ela vai pegar 100 caixos de passa. Ela vai pegar 100 caixos de passa. Passas fala de videira, e videira fala de plenitude, de vida abundante. Deus não quer você vivendo este evangelho, aleluia, que não muda, este evangelho que pode tudo, este evangelho da porta larga, este evangelho que para você ser aceito no meio dos cantores você tem que ser gospel, esse evangelho que para você ser amada seja de Deus. Seja de Deus. Sabe por quê? Quem faz a agenda de crente é Deus. Os crentes estão todos comprometidos, sabe por quê? Ficaram tão preocupados em ser aceito na mídia que hoje estão excluídos do céu. Buscaram tanto atrás de fama, honra, glória, curtidas, e hoje você olha para os crentes, eles não têm o levanta e anda. Mas tem uma casta de crente aí, irmãos, que é bom demais mexer com eles. Eles estão acima da mente. Quando canta, eles flutuam. Quando prega, eles honram a Deus. Eles não estão preocupados com o cachê da noite. Quando eles oram, eles sabem que não faz nada, mas que o Deus dele opera. Fica a solidão. Deus nos chamou para vivermos vida abundante. Ela pega 200 pastas de figo. Figo simboliza paz, irmãos, prosperidade, segurança. Depois você lê em casa, Eclesiastes capítulo 4, versículo 25, Miqueias 4:4, que a hora não nos espera. Depois você lê em casa, Zacarias capítulo 3, versículo 15. Pasta de figo fala de, simboliza paz, prosperidade, simboliza segurança. Essa mulher pega tudo aquilo ali, monta e dá ordem para os seus servos: vão na minha frente, monta no jumento, albardem o jumento e vão na minha frente, e eu estou indo atrás. Montou no seu jumentinho, e desta vez ela não comunica nada com seu esposo, porque quem é espiritual não fica conversando com quem é carnal. Não perca tempo dando satisfação para carnal. O carnal não compreende as coisas do espírito. Você vai querer a verdade e vai falar para ele. Você trouxe? O carnal, ele está pegado a coisinhas dessa esfera aqui mesmo. Ele nem lembra nem quem ser mais. Ela se apressa e ela desce pelas encostas do Carmelo. Ela já sabia, irmãos, que Davi já estava subindo mesmo, porque Davi tinha dado, né? Aleluia, o Jó não tinha dado a notícia para Davi. E ela fala: vão na frente, eu estou indo atrás. Vocês vão e eu estou apressada para ir também. E eles partiram na frente. Quando eles passam pela encosta do Carmelo, Davi vem subindo com 400 homens. E agora, quando Abigail, eu até vejo, irmão, porque a Bíblia, ela me dá direito de conjecturar. Quando Abigail vê aquela cena, os jovens dela param, abrem alas. Abigail passa entre os jovens, porque mulher de Deus, irmão, ela é determinada e determinante. Ela chega para mudar uma situação. Deus te chamou foi para mudar o quadro, irmão. Deus não te chamou para ficar do jeito. Deus, papai, a Bíblia pode estar em pé.
vai, o Sigma. Ela está na determinação do céu. Os jovens, a minha conjectura, eles param e abrem alas. Ela passa por entre os jovens. Irmãos, guerra você não vence ela com arma, às vezes carnal, não. Ou melhor, nunca vence com arma carnal. Sempre com arma espiritual. Ela se prostra, se joga com a cara entre os joelhos e se inclina diante de Davi. Quando aquela mulher inclina e se inclina, ela vai dizer algo que ela chama a responsabilidade toda para si. Deixa falar, meu Senhor, ao teus ouvidos a tua serva, e ouve as palavras da tua escrava. Minha seja a transgressão. Para com esse negócio, não é ocupado. Assume. Tem coisa que é para nós mesmo assumir. Assume e passa a régua, acaba com o problema. Para de ficar futucando o passado. Assume, passa a régua e acaba com o problema. Porque a mulher não está de lembrar do negócio do passado, não sei. Estou falando com igual. Não perdoou, é para viver até que a morte separe. Perdoar não é ficar lançando em rosto. Mas você fez isso, mas passa a régua. Minha seja a transgressão. E ela diz: não faça daqui impressão a ti a colocação de Nabal. E ele disse aos seus homens: porque esse está atado. Você é justo e você está atado. Quando os teus inimigos se levantarem contra você, você está atado no feixe daqueles que viverão. Ela está falando para Davi, ela está tendo uma revelação de morte matada e você não morre. Não vai morrer de feliz. Mas tem uma coisa, Davi: aqueles que buscam o seu mal. Ela está falando do marido dela agora. Eles são como uma pedra no côncavo de uma funda. Eles vão partir rapidinho, porque o Senhor fala justiça. Quando Abigail ela fala isso para Davi, virou a chave. Virou a chave na hora. A guerra deu lugar para a paz. Essa paz que eu e você sentimos, que o ímpio não consegue sentir. É só nós os crentes, os malucos da cabeça, que está no meio da guerra. A gente deita, dorme tranquilo, e 4 quaternos de soldado fica, tá louco, é? Tá amarrado em mim, tá dormindo. Esse som de roncar e matar é som do crente. Olha só, visita, há uma glória, há uma glória. É essa paz que Jeová está te dando agora. Há uma glória que desceu aqui. Sinta a glória dele passando aí. Sinta essa paz que é dada unicamente para os crentes.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está sentindo? Aleluia. Glória. Glória. Está sentindo a graça de Deus ainda? Glória. É Ele, aquele que cura a ansiedade. Aleluia. Aquele que coloca termo nos mares. É aquele que mediu o céu a palmo e a terra pulo. É Ele que está, aleluia, visitando a tua vida e acalmando essa guerra do seu interior. Você não precisa de viver com a mente anuviada. Ele está cessando a guerra até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo, faz Satanás aquietar e reconhecer que ele é Deus. Vira a chave na mente Davi, coloca a viola no bolso, como diz o bom mineiro. Fala, não tem nem armas não, aconteceu, senta. Mas Davi, você é homem de palavra, é porque eu sou homem de palavra mesmo, que eu ouvi a palavra que essa mulher trouxe e ela veio da parte de Deus. Entrega as suas guerras todas nas mãos do Senhor. Abigail, irmão, retorna. Abigail vai dar uma palavra para Davi e falou: eu sei que Deus vai te honrar. Seu nome está sendo, ela está falando para Davi: eu já tenho visto que tem falado de você, Davi, por aí. E eu sei que você guerreia as guerras de Deus. E que no tempo certo Deus vai te honrar. Quando você fizer isso, quando Deus fizer isso, lembra da tua serva? Ô irmão, que mulher sábia. Ela não deu lugar para nada de ruim, só para a alegria de Deus no coração dela. Porque tem mulher, irmão, que é um fardo para o homem carregar. Mas Abigail, ela que trazia a leveza para a casa de Nabal, a ponto de Davi, quando Deus honrou Davi, Deus falou: vai lá, porque em 10 dias Abigail volta para casa. Ela não fala nada com o marido dela, sabe por quê? Ele estava bêbado. Não tem conversa, irmãos. Nós e mundo não tem conversa. Não tem associação entre nós e mundo. Não tem conversa. No outro dia, quando passou o anuviamento da nuvem da mente de Nabal, ela fala: de todo estava preparado mal. Ele petrifica e fica 10 dias. Eu creio que é assim, ó. Creio do jeito que você, aleluia, conseguiu crer. Petrificou. 10 dias Deus resolve a causa de Abigail, porque ela foi capaz de parar uma guerra. Na minha casa não vai ter morte. Na minha casa não vai ter ninguém tomando tiro. Espadada sou eu que dou, porque eu tenho a palavra rema. Não, na minha casa não. Servo meu não morre, filho meu não morre, marido meu também não morre pela espada, não. Morreu pela cobrança de Deus. Abigail parou uma guerra. Coloque-se sobre os seus pés. Deus está te dando autoridade para você parar as guerras. Aleluia. Vamos, Wanda. Aleluia. Vamos parar as guerras, irmãs. Vamos cessar as guerras. Vamos parar de ficar fomentando o negócio e fermentando o negócio. Vamos parar. Tem coisa que não é para sair daqui, ó. Você está entendendo o que Deus está falando? Levou para você uma conversa fiada, sabe o que eles estão esperando? Laborar o negócio para aquela conversa e você morre o problema. Você não vai ser o X9 da questão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou você para descer na oração. Te trouxe um problema, já coloca a pessoa logo você na cara no pó. Pelo menos uma meia hora, que nunca
nunca vai entrar em problema para você. Aleluia. Para em você a guerra. Eu quero orar por você e com você. Tem crente que fala assim, ora por mim, missionário. Eu não estou, eu vou orar com você. Cada um carrega suas cargas. Não é não? Eu vou te ajudar. Como você me ajuda a assumir as minhas guerras, eu ainda tenho que assumir. E nós vamos de pé em pé e glória em glória. Sejam sábios, irmãos. Minha irmã, me ajude em oração. E tem crente, eu vou falar porque né, eu estou nesse meio aí mais de 25 anos pregando. E chega com aquela folha de pedido de oração, te entrega, como se você fosse obrigado. Irmão, quando você chegar para algum homem ou mulher de Deus, converse com ele, seja educado. Não é problema que nem que pentecostal tem educação, não, irmão. Irmã, isso aqui é um pedido de oração para você me ajudar nessa causa. Porque eu estou orando. Mas eu preciso de reforço. Paulo fazia isso, né? Onde passava, ele pedia oração. Aí ele falava, me ajuda em oração. Levantava intercessões. Vamos orar. Eu quero que você coloque a sua mão de paz. Deus está dando para nós aqui, ó. Porque ele é tipo da igreja de Cristo. Incluídos neste contexto, todos nós estamos aqui. Vamos orar para que Deus nos dê poder para apaziguar a guerra e não para aquele. Oremos ao Senhor. Dá para você falar com Deus, irmãos? Dá para você buscar e amar o Senhor? Senhor, em nome de Jesus Cristo, continuamos diante da Tua presença. E nós aprendemos hoje, Senhor, que a ansiedade não fará parte das nossas vidas. Podemos estar passando por um momento, ó Deus, de grande aflição, mas nesta peleja o Senhor está pelejando por nós. Papai querido, faça de nós homens e mulheres cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, da força do Teu braço, com poder para apaziguar a guerra, com poder, Senhor, de vencer obstáculos e de saltar muralha e de passar pelo meio de um esquadrão, porque assim foi com Abigail, e assim, Senhor, será com as nossas vidas aqui neste lugar. Nós abençoamos, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, cada criança, cada jovem adolescente, cada obreiro, cada missionário e missionária. Nós pedimos a Tua graça sobre cada vida, sobre as nossas vidas, porque somos totalmente dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou estar lá fora, irmãos, com meu material. Eu não ando depois de culto, eu faço isso porque eu aprendi,